salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan. Linger. João Prats. O João Prats tá quase voltando aí, né? Ele tá quase sendo um membro efetivo novamente. Exato. Cadê Lina e Carol, hein? Pois é, né? Eles estão devendo. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, o João Prats também adora, né? Que é sobre infecções em imunossuprimidos. A gente vai falar também sobre antibióticos, né? Então uma coisa que o Klinger também gosta, pra não te deixar de fora aqui. Exato. E o tema de hoje vai ser neutropenia febril. E já de antemão, a gente vai falar que neutropenia febril é um tema extremamente amplo, varia muito dependendo do tipo de hospedeiro, tá? E o foco nosso hoje vai ser mais para oncohematologia / transplante de medula e mais baseado no quadro sindrômico. A gente não vai falar especificamente do tratamento de bactérias específicas e nem do tratamento de infecções fúngicas específicas, tá? Então é uma abordagem mais sindrômica, o que fazer frente a um paciente com neutropenia febril. Sim, mas lembrar, Jordan, que assim, existem uma vasta gama de doenças que podem causar com neutropenia febril, né? Então, uma vez eu peguei um paciente com leishmaniose, neutropênico, fazendo febre, era uma neutropenia febril, né? Então, assim, as pessoas não... Você começou muito bem, porque, sei lá, o cara pode ter dengue e ter uma neutropenia febril. Ele pode estar super leucopênico. Então, doenças que dão febre e pancito podem ter neutropenia febril. Não é a mesma coisa. Eu já vi, só para falar esse exemplo da dengue, um parênteses, eu já vi paciente com dengue fazendo cefepime, porque tinha febre e estava com neutrófilo menor do que 500. Na verdade, estava 700, só que já era neutropenia, né? Exato. E o paciente estava com cefepime. Então, assim, o contexto aqui, a gente vai fazer a definição do que é neutropenia febril, mas nem sempre um paciente com neutropenia e febre merece um cefepime. Exatamente. Então, acho legal, o primeiro conceito, acho que é importante já deixar claro isso. Existem pacientes que têm febre e neutropenia, e tem pacientes que têm a síndrome da neutropenia febril, que nos guidelines vocês vão ler assim: síndrome de neutropenia febril pós-quimioterapia, pós-tratamento anticâncer. Geralmente é isso que é colocado. Então, não é qualquer cara que tem leuco baixo e faz febre que vai entrar nesse protocolo. E tem muita literatura sobre o conceito de neutropenia, com ponto de corte, né? Exato. E aí, João, como que funciona isso? Boa, então vamos lá, o basicão, antes da gente complicar a situação, né? A gente vai complicando devagarzinho. Então, o primeiro conceito é o que é neutropenia, né? Então, neutropenia, níveis baixos de neutrófilos no sangue. Literatura fala, menor que 1000 já é neutropenia, menor que 500, aí sim, é uma preocupação maior, neutropenia mais importante. Alguns falam neutropenia profunda, abaixo de 100 neutrófilos. E existe um conceito que acaba entrando em várias literaturas, que é o conceito de se os neutrófilos estão em queda, se você espera uma queda. Então, hoje, ele está maior que 500, mas ele vai cair amanhã. Ele está de menor que 1000, entre 500 e 1000, né? E ele está caindo. Cara, o cara está com febre hoje, ele tem todos os mecanismos fisiopatológicos. Amanhã ele vai estar com neutropenia, você pode começar a tratar ele hoje. Então, a definição de neutropenia febril, e aí sempre tem a questão do pós-quimioterapia, é estar recebendo um tratamento oncológico, né? Mais a neutropenia menor que 500 ou 1000 com perspectiva de queda, tá? Mais uma febre, e aí assim, a gente pode discutir um monte de coisa sobre febre aqui, mas a nossa definição classicona que a gente usa no dia a dia é temperatura axilar maior que 87,8, tá? Ah, João, mas os limites, né? Ah, mas o paciente tá com 37,7, tremor e uma cara ruim, meu... Tá bom, vamos considerar. Mas o conceito no livro é 37,8 temperatura axilar, 38,3 de outras medidas de temperatura mais centrais. Aí seria a definição. E aí, coisas que a gente não pode esquecer. Por que a gente fala tanto desse tratamento oncológico? Que a maioria dos neutropênicos febris vai ter 2 mecanismos fisiopatológicos essenciais. Um é a neutropenia, a gente falou bastante aqui. Uma inibição da medula óssea e, portanto, uma diminuição da produção de neutrófilos. Por que isso acontece? Porque a gente tem várias células de alto poder replicativo no nosso sistema, no nosso organismo, né? A saber, cabelo todo mundo sabe, né? Células da medula são algumas das mais replicantes que a gente tem. E aí tem as células das mucosas, que essas são talvez o grande diferencial e o porquê que a gente se preocupa tanto com essa síndrome de neutropenia febril. O ponto maior aqui, então a gente está falando de um cara que tem diminuição da produção de neutrófilos, então ele tem neutropenia. E ele tem um mecanismo fisiopatológico muito especial, que é a mucosite. Mucosite é inflamação das mucosas, nem só a inflamação. É um processo em que você tem inibição da replicação das células da mucosa, e aí você começa, por não ter, lembrando que as mucosas estão em constante regeneração, formação de novas células, uma vez que você bloqueia isso, você passa a ter pequenos buracos, pequenas lesões na mucosa. Existe sim um componente inflamatório que vai decorrer dessa quebra dessas células, dessa perda de células da mucosa,
Então é literalmente assim, eu falo muitos pacientes assim, o que está acontecendo com você hoje? Dentro de você existem várias bactérias em todo o seu trato digestivo. É como se fosse assim, você está num castelo que te protege. Então o castelo é protegido pelos portões e pelos soldados. Os neutrófilos estão baixos, então os soldados não estão ali, eles estão em outro turno, estão fora, eles não estão de guarda. E as barreiras de mucosa são os portões. Então você está diante de vários inimigos te cercando, os portões do castelo estão abertos e não tem nenhum soldado para te defender. É mais ou menos isso que acontece. E quando você junta a falta de uma defesa de imunidade inata, de fagostose, que são os neutrófilos, que é a primeira barreira de defesa para patógenos que vão para a corrente sanguínea, com a quebra de barreira mucosa, e justamente onde essa barreira se quebra tem um monte de bactéria, e fungos também, principalmente leveduras, o que vai acontecer? Exatamente, você criou a situação perfeita para aquelas bactérias de dentro do seu paciente irem para a corrente sanguínea e causarem um monte de problemas. E essa mucosa aberta e esse buraco na mucosa com neutropenia funciona como se fosse um foco infeccioso impossível de ser controlado. É impossível que você esterilize o trato digestivo do paciente, então ele sempre tem como se fosse ali bactérias que vão estar entrando ali. E é por isso que essa síndrome infecciosa ela funciona como uma infecção que o foco não está controlado, que progride rapidamente, que joga um monte de antígeno no sangue e tem uma resposta imunológica explosiva, que pode causar choque séptico em poucas horas. Então a gente brinca até que com os hematologistas, né, que é comum o paciente dar hemato, mesmo da onco, né, que está recebendo quimioterapia, está neutropênico, você passa a visita de manhã, tá tudo bem. No dia seguinte, 3 estão no UTI, né, dos 10 que você passou. Exatamente. Então, isso falando só especificamente da neutropenia, né? Então, o próprio quimioterápico pode ter como efeito adverso a mucosite, que é muito, muito comum. Diversos quimioterápicos têm esse efeito adverso, mas a própria neutropenia por si só, tem muitos casos, né? Por exemplo, a neutropenia cíclica, uma síndrome que a pessoa se apresenta com neutropenia e úlceras orais, por exemplo, que causa e a pessoa não tomou nenhum tipo de quimioterápico. Uma outra coisa que o João já falou, mas só para frisar, que eu lembro quando eu comecei a estudar isso, não tinha nenhuma prática clínica, como que é essa previsão de queda de neutropenia, né? Então, cada quimioterápico tem um nadir. Então, você consegue prever se o neutrófilo vai continuar caindo ou se ele está numa curva de ascensão. Na prática, é muito, muito fácil a gente ver, né? O paciente estava com 5.000 neutrófilos, hoje está com 3.000, 2.000, 1.000. Então, assim, provavelmente, amanhã, depois de amanhã, vai estar abaixo de 500. Mas, principalmente para órgãos sólidos, às vezes ele está bem já no nadir com aquele 800 e amanhã ele já começa a subir e você não precisa se preocupar e não precisa encarar como neutropenia febril. Exato, e o prognóstico desses caras e a forma que nós vamos tratar ele, Júlia falou isso muito bem, né? Então, a gente, em geral, na oncohematologia e no transplante de medula óssea, essas quimioterapias são mais pesadas, a gente tem neutropenias mais longas, né? E a gente sabe, o paciente fica... É até um negócio que é legal a gente aprender, que a gente gosta, que eu pelo menos me sinto muito confortável quando a gente aprende isso, é de lidar todo dia com o paciente que tem 10 leucócitos. A gente vê ele todo dia com 10 leucócitos por 2, 3 semanas e tá tudo bem. A gente tá acostumado com esses caras, né? Enquanto no tumor sólido, muitas vezes você vai ter neutropenias mais curtas. Então até tem neutropenia febril, mas são pacientes que geralmente respondem a estimulador de colônia e que a gente vai falar sobre isso, e que rapidamente eles já vão subir. Então você pode olhar pro cara e falar assim, pera, ele tá neutropênico febril hoje. Você pode ter um paciente que tá com 10 leucócitos, ele vai com 10 leucócitos por 2 semanas. E você tem um cara que está com 300 neutrófilos e amanhã está com 1.000. Então, o prognóstico desses caras e a evolução deles é muito diferente. Por isso que a gente tem que tentar entender. Então, às vezes tem um paciente que você sabe que está fazendo quimioterapia para um tumor sólido, é uma coisa mais leve, vai cair os neutrófilos dele, vai ficar mais neutropênico, mas ele logo vai recuperar. Enquanto um paciente da hematologia, por exemplo, muitas vezes, ele internou, ele tá com 10 leucócitos, ele vai continuar com 10 mais 2 semanas. Então, esse cara, muitas vezes, você vai manter ele internado, às vezes o outro você tem opções, talvez, de dar uma terapia oral, ou de internar ali por menos tempo. Então, tudo isso faz diferença. Ô, João, e é muito legal a gente ver, estudar essas imunossupressões, né? Porque, por exemplo, as doenças que uma neutropenia causa, ela é diferente da imunossupressão que cursa com a neutropenia, é diferente da imunossupressão do HIV, que é por linfócito. Isso que você falou. Né? E aí a gente vai conseguir diferenciar doenças que causam na neutropenia e doenças que causam no HIV, né? Exatamente. Então, legal que você falou isso, porque a neutropenia então, é uma deficiência de fagócito, né? De primeira linha, né? Então, o que é legal você lembrar? Então, o neutrófilo, ele funciona muito bem ele vai lá, encontra o patógeno, ele usa ali radicais livres e tenta destruir esse patógeno. Essa é a função dele. Então, no sangue ele é a principal arma. E aí a gente sempre fala assim, quais são as infecções do neutropênico? Geralmente bacterianas, né, que a gente está falando, leveduras que translocam no intestino,
ou de qualquer ferimento, qualquer lesão. Então, você vai fazer uma lesão de pele. Você acabou de quebrar a barreira mucosa e o cara não tem neutrófilo. Então, às vezes, a bactéria da pele, um Staphylococcus, um Streptococcus ali, eles vão conseguir entrar e causar problemas. Mucosite da boca, a bactéria de boca vai causar infecção grave e corrente sanguínea no paciente. E um diferencial, talvez, aqui pra gente não esquecer, a gente não vai falar tanto deles hoje, mas nos pulmões, os neutrófilos, os fagócitos, eles são super importantes para impedir que você, respirando um fungo todo dia, então a gente está respirando esporos de aspergillus aqui, numa casa bem limpinha, arrumada, 10 a quinta, 10 a sexta esporos de aspergillus a gente está respirando por causa de matéria orgânica, de um carpete, de um tapete, até casas bem, a gente brinca, casas bem mofadas, 10 a décima esporos de aspergillus, e nós estamos bem obrigados. Nosso pulmão funciona normalmente e nós temos fagócitos, então o neutrófilo vai lá e acaba com esse bicho. Um paciente neutropênico prolongado, mesmo que ele não tenha mucosite, às vezes ele pode ter uma infecção que vem por uma via respiratória, por uns seios da face, ele pode ter uma infecção fúngica por causa disso. E aí, completamente diferente de um cara que tem deficiência de imunidade de célula T, HIV, que tem lá a sua neurotóxico, que tem lá a sua neurocripto, que tem lá, por exemplo, uma infecção viral, tipo um CMV visceral, não é a mesma coisa, nós estamos falando de doenças completamente diferentes. O neutropênico aqui, bactéria, translocação, então quebra de barreira e tal, e infecções fúngicas ambientais. Então, mudou muito. E aí, cada imunossupressão tem o seu tratamento. E a gente vai entendendo melhor essas síndromes. E por que é tão protocolar? É por causa do que o Jordão falou. A gente foi aprendendo com os quimioterápicos onde que aconteceu a neutropenia febril, com que frequência, em qual momento, e aí a gente foi conseguindo entender melhor como tratar esses pacientes. Então, aqui, só para finalizar aqui sobre as definições, neutropenia é abaixo de 500, só que a gente tem que entender também que o tempo de neutropenia está ligado com o risco do paciente desenvolver uma infecção e a profundidade da neutropenia também. Então, neutropenias abaixo de 100, com um período acima de uma semana, principalmente aí nos pacientes pós-transplante acima de 2 semanas, nosso raciocínio do sindrômico já vai mudando completamente, vai começando a pensar em outros diagnósticos diferenciais. Tá? E em relação à microbiologia, a gente acabou já falando aqui por cima, mas só para deixar bem pontuado, mudou um pouco, né, ao longo do tempo. Antigamente era um pouco mais comum grãos positivos, essa curva foi mudando, talvez por conta do uso de catéteres de longa permanência, que ficou mais habitual, né? Antigamente tinha muito catéter de curta, muita infecção relacionada a catéter. Houve também uma mudança com o uso antigamente usava muita profilaxia com quinolona, isso mudou. Então, a gente está começando a utilizar um pouco menos. Fato é que hoje está mais equilibrado, mas é mais comum hoje infecção por gram negativos, principalmente por enterobactérias, né? E pensando nessas neutropenias mais curtas, ali assim, a gente pensa de fungo em cândida. Exato. E nessas neutropenias mais prolongadas, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre quais são os principais agentes etiológicos. Mas é isso, o Jordão tá falando muito bem. Então, o paciente fez quimioterapia, barreira de mucosa, e dali que vai vir as infecções. Principais patógenos, a gente não pode esquecer. Então, você falou muito bem, enterobactérias. O que a gente tem de diferente das infecções é pseudomonas. Que talvez seja um grande patógeno aí que entra como um patógeno diferente na sua terapia empírica, e é super importante cobrir. E os germes de boca e trato digestivo superior, como os streptos do grupo viridans, aí entra intermédios, enfim, todos esses do grupo viridans que estão associados com endocardite em alguns pacientes, né, que a gente lembra, endocardite vem da boca e tal, tudo mais, mas não necessariamente nesses pacientes, que é uma coisa interessante, porque aqui a mucosa está toda quebrada mesmo, então eles podem estar por ali. Então a tua antibiótico-terapia vai ter que envolver isso. E deu para entender, pelo que a gente falou antes, que existe um senso de urgência, de uma infecção não controlada, de um lugar que o patógeno vai continuar entrando pela mucosa, sem ter uma boa barreira de defesa. Então é um cara que tem como se fosse um foco infeccioso não controlado. Eu gosto de falar, quando a gente vai discutir em termos de CCH, em termos de protocolo de hospital, falar assim, cara, neutropenia febril é igual a sepse. É mais fácil de explicar, porque significa preciso rapidamente tratar esse paciente. É uma urgência, é rápido. E esse podcast é legal porque não é só para infectologista, é para todo mundo que trabalha em um lugar que envolve esse tipo de paciente. Você tem que tratar rápido. E geralmente não é o infectologista que vai lá e prescreve o primeiro antibiótico. A grande questão é quem que vai prescrever, quem está cuidando desse paciente. Às vezes é o plantonista da UTI, às vezes é o plantonista o hospitalista da clínica médica, não é o hematologista. Às vezes é o hematologista que está ali do lado. Às vezes da sala de emergência. O cara da sala de emergência, quantas vezes na sala de emergência. Então, um primeiro ponto importante é o seguinte, a gente falou assim, olha, um paciente faz quimioterapia, vai ter ali o nadir, vai ter um momento da neutropenia. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, cara, não entendo muito de quimioterapia. Chegou um paciente que falou assim, tive febre na minha casa. Você nem precisa medir a febre. Tive febre na minha casa. E ele faz quimioterapia, começa. Finge que é neutropenia febril. Até você saber o que está acontecendo. Porque o que acontece? Até você fazer o laboratório, esperar o exame de sangue,
tentar esperar o paciente ter febre no hospital, às vezes pode ser tarde demais. Isso é muito importante. Então, confie no relato do paciente. Não espere um hemograma demonstrando neutropenia para começar antibiótico. Exatamente. Então, você não sabe muito bem ali, que quimioterapia você fez? Pô, eu fiz isso. Aí você fala, mas eu não lembro isso aqui. Essa quimio dá quanto de neutropenia? Cara, paciente. Então, o protocolo tem que ser assim. O paciente faz quimioterapia. Falou que teve febre? Ou você mediu a febre, tudo bem, chegou com febre, não importa. Mas ele falou que teve febre. Cara, finge que ele é neutropenia febril. Eu não sei se vai ser. Muitas vezes vai ser. O problema é, se ele não for, você atrasou. Então o que você vai fazer? Trata ele como sepse. Colhe as hemoculturas e entra com antibiótico o mais rápido possível. E a gente, infelizmente, tem histórias de você olhar pra cara do doente e falar assim, mas o paciente tá bem, a febre foi em casa, e Aí ligarem pra gente e falar assim, meu Deus, começou o antibiótico ainda não. A gente desce correndo, quando a gente chega, o paciente tava sentado na sala de espera, vem aqui até a maca. Ele levanta pra maca, tá tonto, você mede a pressão, tá hipotensa. Em 30 minutos. Beleza, chegou o paciente, ou então o paciente já está internado no leito lá da hemato, fez um quadro de febre, você sabe que está neutropênico, ou então ele relatou que tem. Você antes coletou hemoculturas, né? Uma coisa, principalmente para os pacientes que estão internados, João, precisa coletar urocultura para esse paciente? Pô, essa é uma... Putz, é muito legal, tem até estudos disso. Cara, urocultura não acrescenta. Tem um estudo muito bonito mostrando que, assim, urocultura não muda nada. Então, aqui é hemos... A gente só vai coletar urocultura nos casos muito específicos, são muito raros que o paciente tenha um sintoma urinário bem claro. Uma coisa importante que a gente não falou, mas é legal falar. Neutropenia febril, a gente vai falar um pouco das síndromes depois, né, como que se classifica e tal, mas não espere no neutropênico sintomas clássicos de infecção. Essa é a grande sacada. Para você fazer a pneumonia, então vocês vão lembrar lá da fisiopatologia, lá das estudos que a gente fazia com as peças, né? O que tem lá quando você faz a biópsia? Um infiltrado neutrofílico denso. Cara, seu paciente não tem neutrófilo. Ele não vai fazer um infiltrado neutrofílico denso bonitão que dá a consolidação, que dá o sintoma de pneumonia, que dá a febre, que dá a tosse localizada, a dor torácica, o pus. Ele não cria pus, ele não faz purulência adequadamente. Então, os sintomas, quando existe um foco infeccioso, muitos pacientes é só translocação. Vem do intestino para a corrente sanguínea, é só febre. Mas muitos pacientes vão ter um foco de infecção que às vezes é silencioso, é difícil, é uma tossezinha, é uma dorzinha no abdômen, uma dorzinha nas costas quando respira. Os sintomas podem ser muito frustros. Daí a importância da gente ser rápido nesse tratamento. Então a gente vai colher culturas de onde for importante, mas muitas vezes não tem nenhum lugar que vai localizar a infecção. E eu digo mais, o dado disso é de cerca de 30% só das neutropenias febris tem uma documentação clínica ou /microbiológica. Então, 70% das vezes aí vai ser uma FOI, por exemplo. Exatamente. Então, a gente não vai saber de onde que veio essa febre. E aí, classificando, aproveitando esse gancho, a classificação de neutropenia febril é justamente essa. Então, a gente tem neutropenia febril sem foco, ou chamada de febre de origem determinada. Então, um paciente que tem febre, neutropenia, e você não encontra um foco, ou seja, não cresce nada nas culturas e você não tem uma clínica documentando uma infecção. A gente acredita que a maior parte das infecções estão relacionadas à translocação do trato digestivo, que gera ali uma endotoxemia, quer dizer, parte de bactéria e tudo mais no sangue, mas você não consegue ter o suficiente de micro-organismo para isolar no sangue, ou mesmo, como a gente falou, até tem um órgão que está afetado, o intestino, o pulmão muito pouco, mas você nem encontra relevância, não encontra um sintoma clínico, não encontra nada. Outra coisa, então, você tem outro grupo de neutropenias. Essas neutropenias são 50% a 70% na literatura, é isso mesmo. Alguns estudos é 80%, alguns estudos é menos, um pouquinho, depende um pouco dos pacientes. Aí você tem uma infecção que a gente chama de infecção, neutropenia febril com infecção de corrente sanguínea. Aí você vai lá, começou seu antibiótico empírico, nas hemoculturas cresceu alguma coisa, e você vai falar assim, então é uma infecção de corrente sanguínea, e você pode tratar direcionado para esse patógeno, então você encontrou o causador. Essas são 15%, 30%, alguns dos 40%, varia bastante, mas são uma frequência menor do que as que são não com febre de origem determinada, que não são documentadas, e tem as infecções clinicamente documentadas. Então o que é isso? Começou a tratar, e aí você vai lá e tem uma infecção de pele e partes moles, tem sinais clínicos de uma celulite, você acha uma pneumonia, você não encontrou o patógeno, mas você encontrou a clínica e localizou a infecção. Então essas costumam ser 10%, quando muito 20% das neutropenias febris, é um número bem menor geralmente, tá? É bem menos comum, é em torno de 10 normalmente. Então o que é isso? Infecção de pele e partes moles, uma infecção perianal, uma colite que você encontra ali, o achado da inflamação do intestino, uma pneumonia, e aí se parece um pouco mais com o não neutropênico mesmo. Você acha um foco de infecção clinicamente documentado.
Essas 3 são meio que engloba ali os 3 grupos de como a gente vai classificar esses pacientes e tem uma importância prática isso daí. Exatamente. E então, beleza, a gente já entendeu que é difícil examinar um paciente e achar alguma coisa. Então, primeiro coleta as culturas, começa o antibiótico e aí você investiga o foco, né? Exato. Então, você vai examinar o paciente, ficou bem claro que você tem que revirar o paciente, perguntar se ele tem alguma lesão no ânus, está com dor no ânus, ver questão de região genital, que às vezes é aquele pelinho encravado ali que pode ser o foco infeccioso e isso pode mudar a conduta, né? A gente vai falar um pouco mais sobre quando adicionar cobertura para gram-positivos resistentes na terapia empírica. Olhar catéter, né, que é uma coisa bem recorrente. Então, a gente já deixou isso muito, muito claro. Uma coisa, olha a boca do paciente, porque a mucosite se manifesta muito na cavidade oral. Os pacientes recebem muito laser profilático, mas não é em toda a quimioterapia e toda a situação que eles recebem. E é muito comum, um lugar que uma dica bem prática, assim, bem de rato de neutropenia. Olha embaixo da língua, tá? Porque às vezes é um lugar que o laser não pega muito bem e você vê ferida na boca. E é sinal de, se ele tem mucosite na boca, ele tem mucosite no trato digestivo inteiro. Então você olha para esse cara como um cara que tem barreira quebrada em vários lugares, ele pode translocar. Então é uma dica boa olhar a boca do paciente, não esqueçam de olhar a boca. E a pele, o Jordão falou muito bem, a pele é muito importante. A pele dá umas dicas, inclusive a pele pode ser o único lugar que vai ter uma infecção disseminada, o cara tá com uma infecção fúngica disseminada, ele vai ter 2 lesões de pele. Exato. E é o único sinal, e você vê essa lesão de pele e não vê, faz a diferença entrar com antifúngico agora e salvar a vida desse paciente. Perfeito. E então, beleza, a gente falou que vai começar com antibiótico, mas qual antibiótico? Qual antibiótico que a gente vai começar? Bom. Eu vou fazer um remarque histórico, que é bom que a gente até muda um conceito, né? Porque... Vai entregar a sua idade, hein, João? Velho, né? A idade tá chegando aí. Cabelos brancos, né? Então, uma coisa legal. Então, a gente tem que tratar estrepto, a gente falou, a gente tem que tratar pseudomonas e enterobactérias. Resumindo, é isso. Então, a gente tá super acostumado a tratar tudo isso, mas o que muda é a pseudomonas, ela que dá uma sacada diferente. Então, sepsis de comunidade, uma cefalosporina de terceira geração, ceftriaxone, geralmente tá tratando bem essa sepsis de comunidade, mas não cobre pseudomonas. Então, o diferencial na neutropenia febril é a cobertura de pseudomonas. Então, geralmente, a gente lança a mão hoje, em 2023, as terapias mais aceitas é cefepime, cefalosporina de quarta geração, e uma combinação clássica, né, piperacina tazobactam, a penicilina inibidor de beta, que tem cobertura de pseudomonas. Essas são as duas drogas mais utilizadas em neutropenia febril. Mas, lembrando, carbapenêmicos também têm esse espectro e podem ser utilizados, a gente vai utilizar eles em algumas questões. Mas lembrando que a gente sempre quer poupar carbapenêmico. O carbapenêmico é o vilão de seleção de multi-Rs. A gente sempre quer poupar eles. E uma outra droga que a gente usa muito na terapia empírica, né, e usava no passado, quer dizer, e eu quero trazer esse remarque histórico, foi a cefalosporina de terceira quantidade de pseudomonas, porque a ceftazidima é uma droga que teria, como a gente está falando, é um espectro bom ali para enterobactérias e para pseudomonas. E aí, nessa época, então, só para desmistificar um conceito que a gente ouve muito, usava-se ceftazidima como droga de escolha. Todos os estudos também falavam de uma combinação de aminoglicosídeo, porque desde o passado, desde muito antigamente, usava-se aminoglicosídeo em neutropenia febril. Na época que era AMP, Bactrim, não sei o que, tem um estudo antigo que é 5 drogas para neutropenia febril, porque você tentava tratar todos esses bichos de uma vez, né? Era cloranfenicol com ampicilina, com não sei o que, com aminoglicosídeo. E o aminoglicosídeo era uma droga antipseudomonas, não tinha muitas drogas antipseudomonas. Então ele tá lá como você pode associar ao aminoglicosídeo, desde os protocolos do passado. Mas em geral, hoje em dia, isso não é muito necessário. Se você tiver um paciente bem, enfim, a gente vai falar do aminoglicosídeo como outra ferramenta. Mas nos protocolos de neutropenia febril antigos, você pegar uma literatura, um livro, às vezes vai ter lá mais ou menos aminoglicosídeo. É muito comum isso, porque era uma droga antipseudomonas antiga. E a ceftazidima, quando ela era utilizada, e ela foi muito utilizada para neutropenia febril, tinha uma grande ressalva. O espectro da ceftazidima para estrepto não é muito bom. Então, o que acabava acontecendo? Vocês vão ler isso daí lá. Se o seu paciente tiver uma mucosite intensa, associa um glicopeptídeo, de vanco, teico. Por quê? Porque ceftazidima pegava mal estrepto. Então, numa época da neutropenia febril, a literatura falava assim, você está dando ceftazidima? Tô. Muita mucosite, tem que associar vanco. Por quê? Porque eu preciso cobrir estrepto. Com cefalosporina de quarta geração, cefepima e com pipetazo, não precisa mais. Esses caras cobrem muito bem os estreptos. Então, só mucosite, em geral, não é uma indicação para que você cubra gram-positivo a mais, tá? Então, isso é um conceito que vem de protocolos antigos, porque muita literatura usava ceftazidima. E só fazer um parêntese, João, porque a cefalosporina de terceira geração, ela perde grande parte
do espectro para gram-positivo que a cefalosporina de quarta vai Exatamente. pegar. Né? Parece mais com uma soma de primeira com terceira e pseudomonas, né? A Exato. cefalo de quarta. E aí eu gosto de falar com os meus alunos e residentes, assim, uma analogia bem esdrúxula para explicar isso, que assim, pergunto para eles, miojo é janta? Aí eles falam, não, mas quando eu tô com muita fome, eu como. Então, é a mesma coisa, sabe? Boa. A ceftaside, a cefalosporina de terceira pega, mas assim, não é o Sim. que ela gosta mais. É igual o entendeu? ceftriaxona pra áureos, né? Pega áureos, Pega. mas você vai tratar uma estafilococcia com ceftriaxona? Não vai Exatamente. tratar. Tá lá que tem espectro, Tem né? espectro. Mas... Exato, né? Muito bem. Então, esse é o primeiro conceito. Então, as terapias têm que cobrir pseudomonas, enterobactérias e streptos do grupo Viridians. Esse é o classicão, tá? É o mais importante e a terapia inicial envolve isso. O que muda essa terapia inicial? A gente não vai entrar tanto em detalhe, mas se você sabe que o paciente é colonizado com uma bactéria resistente, isso muda. Ou se ele já usou muitos antimicrobianos. Então, resumidamente, se ele é colonizado por SBL, KPC e tudo mais, você pode discutir uma mudança aí, daí a CCH entra muito, como é que é no hospital, como é que é no seu hospital, como é que é a forma de fazer isso. Então você pode usar uma terapia mais ampla, porque pensa assim, o paciente é colonizado, uma porcentagem desses pacientes vai ter infecções pelo germe colonizante. A gente nem sabe exatamente qual é essa porcentagem, às vezes é menos do que a gente imagina, mas aí você pode mudar um pouco a tua terapia empírica. Mas de um modo geral, o que vocês têm que saber, bateu na porta do pronto-socorro, é colonizado por um TR? Não. Começa essas drogas que a gente falou, pipetazo, cefepime. A rotina, o arroz com feijão desses pacientes. E vai ser as terapias mais importantes para a gente usar na vasta maioria dos pacientes. E o que mais vai mudar a vida deles é você começar muito rápido. O mais rápido possível. Não espere o hemograma, não espere um exame, não espere o familiar trazer a carteirinha da químio para saber qual foi a químio. Manda pau no antibiótico, começa rápido, depois de colher as culturas, manda ver. Isso, é importante ser assertivo no primeiro antibiótico, né? Uma coisa que o João tá falando é realmente essas indicações da introdução da vancomicina. O último guideline americano, só pra gente falar um pouco aqui, é de 2010, do IDSA. Então já se passaram 13 anos. Exatamente. Então muita coisa aconteceu de lá pra cá, muitos estudos novos surgiram. Em relação a escolher a terapia empírica baseada na colonização, isso varia um pouco de serviço, não é todo lugar que faz isso. Mas lá no ECIL, um update que eles fizeram em 2013, uma recomendação também do tratamento de neutropenia febril, ele já orientava, principalmente nesses pacientes de alto risco, a opção de terapia de descalonamento. Então você baseia os pacientes nas culturas prévias, começa com uma pancara e depois escalona. Que basicamente a gente sempre considera um paciente com neutropenia febril como se fosse um paciente de alto risco. Então é o que a gente faz no nosso serviço, por exemplo. E agora, falando, além desses escalonamentos para gram-negativos, falar um pouco mais sobre o de gram-positivo, quando que a gente introduz, então, a vancomicina ou a teicoplanin, uma cobertura para MRSA, aí, entre aspas, né? A gente vai introduzir para infecções de peles e partes moles. Então, se o paciente tiver evidente ali uma celulite, a gente vai começar, porque a gente vai começar a pensar em áureos, um paciente que frequenta serviços de saúde, tem risco de ter um áureos medicilina resistente. Um outro caso ali também que é meio polêmico, a gente pode falar da pneumonia, né? A pneumonia a gente se preocupa mais com estrepto, para ser bem realista, mas os guidelines mais recentes ainda recomendam a cobertura para MRSA, pelo risco aí eventual de um áureos. E se o paciente tiver suspeita de infecção relacionada a catéter e instabilidade hemodinâmica. Então, esses são as 4 indicações que a gente ainda mantém para introdução de glicopeptídeo para cobertura mucosite, Jordão? A mucosite é o que a gente já falou, só para reforçar, não tem indicação. Exatamente. Isso. Então, isso é uma coisa importante, até o Jordan comentando, no contexto de MRSA. Por que MRSA é tão importante, né? Ele é muito infrequente. A maioria dos centros vai ter menos de 1% de MRSA. Vários centros têm menos de 1%, é raro mesmo. Só que a literatura mostra, se o paciente tem uma infecção por MRSA, a mortalidade dele é muito maior. Então, a gente acaba tendo o nosso costume. Tem um estudo em inglês até muito interessante, que é o seguinte. Gente, a gente vai falar um pouco disso, mas glicopeptídeo é por tempo curto. Essa é talvez a grande sacada. Nós vamos entrar com a droga, num cara instável, a gente vai entrar num cara com suspeita de infecção de catéter, a gente vai entrar para um cara de pele e partes moles, beleza? Mas a grande sacada é, se você entrou para um cara sem foco, se você entrou para um cara com instabilidade hemodinâmica, em 48 horas, sai as hemoculturas, não tem Staphylo aureus, tira o glicopeptídeo, isso é seguro. Então essa é uma sacada. Beleza, eu entrei, mas eu entrei por quê? Por aquele período crítico, que se eu não cobrisse um MARSA e o cara tivesse um MARSA, a mortalidade dele é ridiculamente alta.
60%, sei lá, é muito alta a mortalidade de MARTA se você não cobrir. Em qualquer paciente oncológico, de um modo geral. Então, você pode entrar, mas aí, tá bom, eu tô na dúvida, teve o lance da mucosite, fiquei inseguro, tá bom, 48 horas, hemoculturas negativas, sai fora. Não tem pele, partismose, não tem pneumonia, cai fora o glicopeptídeo, tá? Outra coisa, cuidado, né, lembrando sempre, mas a gente usa muito pouco o linezolida, é uma droga antiga para gram-positivo. Nesse contexto, porque o linezolida causa plaquetopenia, geralmente os pacientes são super pancitopênicos e às vezes nós estamos falando de infecção de corrente sanguínea, uma baixa concentração, pouco uso nessa população, não é muito conhecido, a gente reserva para situações difíceis. E quando a gente tem algum enterococo vanco-resistente, enfim, a gente usa daptomicina porque tem uma boa concentração sanguínea. E dapto não é bom para pulmão. Então, é só para lembrar dessas pequenas coisinhas. Cada hospital e cada tipo de colonizante vai dar uma terapia empírica diferente, mas a cobertura para gram-positivo geralmente é glicopeptídeo, é vanco, é teico, e muito cuidado ali quando você vai indicar em tirar o antibiótico. Deu 48 horas, não é gram-positivo, vamos tirar. As infecções de pele e partes moles, infelizmente, são mais difíceis, porque geralmente esses pacientes, por justamente serem neutropênicos, respondem muito devagar. Vocês vão ver que, assim, o paciente tem uma celulite, você fala assim, nossa, o cara é imunocompetente, 48 horas de antibiótico, nossa, melhorou muito a perna. Os neutropênicos demoram muito mais tempo. Então esse é o grande problema, que às vezes a gente acaba deixando o glicopeptídeo um tempão até o cara melhorar clinicamente. E o medo que a gente tem quando o paciente tem uma infecção de peles partes moles ali na região anogenital, ali nessa região, exato, e o medo de quando ele recuperar da neutrofilia, né? Que a gente tem medo de fazer tipo uma reconstituição imune ali, assim, fazer uma inflamação grande e evoluir para um Fournier. É um medo que a gente tem. A gente vê bastante piora de alguns quadros infecciosos, principalmente quando a recuperação dos neutrócitos, porque justamente você tem um aporte, e aí o cara começa a formar pus de novo, quando ele não formava, e a gente tem alguns pacientes que têm progressão da doença de pele e partes moles por causa da recuperação. Então é interessante, ele melhorou imunologicamente, aí ele vai lá e fala, opa, tem infecção aqui, ataca aquilo ali, gera uma infecção purulenta, complicada, e pode evoluir para Fournier, pode evoluir para várias complicações, inclusive para abscesso. Por isso que a gente trata, e você vai ver que às vezes a celulite é bem sutil, mas a gente trata com antibiótico e vai esperando melhorar. E alguns pacientes pioram no momento da enxertia ou da recuperação medular, que é bem interessante. Ô, João, só fazer um parêntese aí, porque sempre que a gente fala disso de descalonar 48 horas, sempre tem algum ouvinte nosso que vem falar, no meu hospital demora 5 dias, 7 dias para eu ter o resultado da cultura negativa. Aí a gente precisa frisar que, assim, quando uma cultura ela é positiva, esse micro-organismo ele vai crescer em 16, 18, até ali você pode considerar 24 horas, mas você já tem em 24 horas o resultado se cresceu ou não, se é gram-positivo ou gram-negativo. O que a gente não tem nos hospitais, com muita frequência, é essa comunicação do pessoal da microbiologia com a equipe que está lá na ponta. Então, quando a gente fala... só que o resultado, para ele sair negativo, ele precisa de 5, 7 dias, dependendo do protocolo do hospital, para eles soltarem como negativo, porque existem alguns raros micro-organismos que a gente chama de fatidiosos, que são micro-organismos de crescimento lento, que porventura podem crescer, mas que na imensa maioria dos casos a gente não trata deles. Então, se não cresceu em 24 horas, se não cresceu em 48 horas, pode considerar como negativo isso daí e correr a vida. Isso aí que você está falando é muito importante, porque nesse contexto, se você coletou a cultura antes de entrar com antibiótico, isso aí é super verdade. As únicas exceções, só para... Às vezes você está dando antibiótico e você colhe com antibiótico a cultura, e isso às vezes atrasa um pouco o crescimento. O Aureus faz isso. Então você está dando uma droga anti-Aureus, às vezes ele cresce com 48, é o que você falou, mas a vasta maioria vai crescer com 48. Tem um estudo com hemoculturas, o único patógeno que, entre aspas, vamos dizer assim, ele vai ter uma relevância clínica maior entre 24 e 48, quando ele cresce, que é incomum, são as leveduras. Então, se a gente for ter cândida, às vezes ela cresce com 24 a 48, é algo diferente. E, mais raramente, aquelas bactérias de crescimento lento, mas não tão lento. Então, estenotrofomonas, por exemplo. Isso que eu ia falar. Esteno, às vezes, demora um pouquinho caprichosa, mais. Ele caprichosa. Fica entre 20, 30 horas, 26 Mas não passa de 48, horas. galera. Esse é o grande ponto. É muito difícil. Assim, a valorização de um patógeno que cresce depois de 48 horas é muito contextual. É raro isso. Não é comum. É uma vez ou outra. E geralmente vai acontecer em pacientes que já estão em tratamento. Não é o nosso caso aqui. A gente está falando de cara que vive de tratamento. Ou um foco fechado, uma espondilodicite. Isso, exatamente. Um Aureus que você está tratando. Abscesso, uma coisa assim que está correndo ali, um cheirinho na corrente sanguínea. Mas aí se você for esperar 5 ou 7 dias o resultado da cultura negativa para você descalonar, meu querido, você não vai conseguir
trabalhar. Exatamente. Beleza. Aí acho que o próximo ponto, né? Quanto tempo dura o antibiótico e o que a gente faz com que os resultados que vêm para nós, né? Posso só, antes de chegar nesse ponto, uma coisa que acontece na prática? Você começou antibiótico, João, uma dúvida. O paciente está fazendo febre com o primeiro dia, exatamente. segundo dia, terceiro dia. A partir de que momento que você vai pensar em escalonar ou então estender essa investigação com exames de imagem? Boa. Então isso é muito interessante, porque uma das coisas que a gente tem dentro do controle neutropênico febril é a suspeita de uma infecção não bacteriana, uma infecção viral ou fúngica, né? E aí você vai ter que olhar, a gente não vai falar muito disso, vamos fazer uma outra discussão sobre isso posteriormente, mas você vai ter que olhar qual é o risco desse paciente ter uma doença fúngica. Primeira coisa, se o risco dele for super baixo, é uma coisa, se o risco dele for super alto, é outra coisa. E o que você está usando de profilaxia para você ver o que você vai fazer com ele. Então existem algumas estratégias, mas o que é interessante saber? O classicão, né? Então eu estou num centro que eu não tenho nenhum antifúngico disponível, eu tenho anfotericina, eu não tenho método diagnóstico, eu estou num lugar complicado. O recomendado é 72 horas ou mais, então pelo menos 72 horas de febre persistente a despeito do antibiótico adequado. Num paciente de risco pelo menos moderado a alto, você vai investigar a infecção fúngica. Como que você vai investigar a infecção fúngica? Classicamente, na oncomatologia, em pacientes de alto risco, que são principalmente os transplantes halogênicos de medula óssea e os pacientes com leucemia mieloide aguda ou leucemia linfóide aguda, com leucemias aguda ou SMD, síndrome mielodisplásica, que estão recebendo algum tipo de quimioterapia mais intensa. Principalmente indução, né? E de indução, principalmente, ou reindução de falha, classicamente, é uma super alta, em que o cara tem uma neutropenia muito prolongada. Geralmente, pelo menos uma semana é meio que o minimão, assim, que é colocado como um risco, mas geralmente é mais tempo na prática, é bem mais tempo. E o que você vai fazer? Onde que são as infecções fúngicas que esse paciente vai ter que não são as leveduras que crescem no sangue? São as infecções de seios da face e as infecções pulmonares. Elas vêm pelo trato respiratório, como a gente falou antes. Então, o que você vai fazer? Você vai tomografar esse cara, peito e tórax e seios da face. E, dependendo do que você está fazendo... então, João, mas eu sei que esse cara tem alto risco, eu vou fazer profilaxia. Tem profilaxias que cobrem os fungos filamentosos, profilaxias que não cobrem os fungos filamentosos. Tem uma coisa que chama terapia preemptiva, que é você usar um marcador, medir alguma coisa que antecede a doença, e seguindo esse marcador, e quando esse marcador se torna positivo, você entra com uma droga que cobre assim, os fungos filamentosos, você fala, nossa, agora eu antecipei as consequências da doença. E aí isso a gente vai falar numa outra discussão, mas um marcador muito utilizado é a galactomanana, e você usa esse marcador de maneira seriada nos pacientes de alto risco de doença fúngica invasiva. Ou então, ao invés de usar o marcador e uma droga que não cobre o fungo e guardar a droga que cobre o fungo filamentoso só para quando o marcador dá positivo, você fala assim, nossa, o risco é tão alto mesmo e eu tenho droga, então eu vou dar uma profilaxia. Você já vai tomando a droga que previne que esse cara tenha fungo e aí a gente vai usar essa investigação numa situação de febre persistente, a despeito do antibiótico adequado, a despeito de não ter um foco clinicamente documentado, a despeito de não ter as hemoculturas positivas. Então, literalmente o cara tem que ticar o checklist todo. Tem um risco de doença fúngica, tem um antibiótico adequado, não encontrei o foco, as hemos são negativas por pelo menos 3 dias. Aí você fala assim, agora eu vou procurar ativamente essa infecção fúngica com tomografias, por exemplo. Esse é o clássico de você procurar a infecção fúngica. A outra coisa que o Júlio falou é assim, eu achei até que você ia perguntar isso. O cara tá com febre, tem que escalonar ou não tem que escalonar? Isso, essa é a grande questão. E essa é a grande questão. A literatura fala muito pra gente que não precisa escalonar. Se o paciente está estável, você segue colhendo as culturas, a cada 48 horas elas continuam negativas e o paciente está bem. Ele não deteriorou clinicamente, ele está do mesmo jeito. Porque, geralmente, o que isso significa? Que existe, sim, ainda patógenos tentando entrar ali pelo intestino e você está dando antibiótico e está ficando no elas por elas. O paciente não está piorando e ele não está resolvendo completamente. E você pode seguir esse paciente sem mudar a antibiótico-terapia. É fácil isso na prática? Não. O paciente é gravíssimo, ele tem alto risco de deteriorar rapidamente. Ele olha pra sua cara de um dia, daqui umas horas dá um pouquinho pior, aí será que tá pior mesmo? Então é complicado. Em geral, a gente tenta não escalonar antibiótico por pelo menos 3, 4 dias. Pelo menos isso. Né? Pra você dizer que realmente não tem outra infecção, ou que essa pressão seletiva de um cefepime, de um pipetazo, não selecionou um patógeno ISBL, um patógeno resistente. A gente pensa no mínimo ali 72 horas, vai pra dizer que realmente... Vamos pensar em outra coisa. Mas muitas vezes a gente escalona e não tinha que escalonar. Mas é que é a clínica, é o dia a dia, é ver a cara do doente, é sentir como ele tá, olhar a cada dia. Porque tem um lado muito clínico. Tem paciente que ele tá com febre, ou tem paciente que nem tá com febre, mas ele olha pra tua cara e ele não tá bem. Sim. Ele piorou clinicamente, ele ficou hipotenso. Ou ele nem ficou hipotenso, ele tá com um estado geral pior.
tá com mais dor, ou ele tá mais confuso, sabe? Uma coisa assim que suave, que você percebe. Um cheiro de que vai dar ruim, né? Aquela questão da prática que você vai aprendendo. Exatamente. Mas eu acho que um recado aqui que é muito importante é que a gente não pode ser ansioso frente à neutropenia febril. A gente tem que saber dosar, também não pode ser uma pessoa lenta e demorar para iniciar o tratamento, mas é importante entender que o paciente imunossuprimido, ele demora também para responder ao tratamento. É muito comum, se eu tô com uma pneumonia, eu começo a tomar uma amoxicilina, amanhã já vou estar outra pessoa, vou estar super bem. A melhora do paciente com neutropenia febril, principalmente da oncohematologia, é lenta. Tem vários estudos aí que demonstram que é comum você ter persistência de febre por 72 horas, mesmo sendo super assertivo. Demora de 3, às vezes, até 5 dias. Alguns estudos demonstram uma média próximo de 5 dias para você ter uma resposta clínica. Então, calma. O paciente, às vezes, está com uma E. coli ali documentada, uma E. coli multissensível, você está lá dando um ceftriaxona para o paciente. Tá coberto. Tá coberto, só que tá lá, febre, terceiro dia com febre, quarto dia, calma, se ele tá bem, não tá instável, relaxa que daqui a pouco, no quinto dia, ele vai ficar sem febre. Então, acho que esse é o recado. Os marcadores inflamatórios melhoram também, muitas vezes. É relativamente confiável usar provas inflamatórias para potência reativa. É uma coisa que cai bastante quando você trata um neutropênico. É bem interessante. Dá para você usar também como outro marcador. Claro que não sozinho, né? Sim, e é disso que o Jordão falou. É muito também para as outras questões, né? A gente... Nunca a resistência é o primeiro problema, né? O primeiro pensamento. Diferente do senso comum do restante das especialidades, exatamente, né? Quando eles têm um problema, eles logo pensam que o problema está na resistência. Mas é 1000 coisas antes da gente pensar em resistência. É controle de foco, é falta de dar infecção mesmo. Erro diagnóstico. Não é uma pneumonia, insuficiência cardíaca descompensada. O cara não tá melhorando. Sim. Não, e febre pela própria doença é muito comum. Depois a gente Ah, pode falar de algumas coisas que dão Isso. febre sem ser A gente infecção. discute um pouco, mas nossa, existem muitas febres não infecciosas nos neutropênicos e é dureza de lidar com elas. O próprio uso de antibiótico. Só uma coisa aqui sobre essa questão que você falou do stewardship, como que é importante para todo mundo, mas para quem está no início de um tratamento, de uma LMA, é muito mais importante. Muito. Porque esse paciente, ao longo do tratamento, ele vai ter vários episódios de neutropenia febril. Se no primeiro episódio, no terceiro dia, você escalonar ele para meropenem, no segundo episódio você vai ter que dar torgena, no terceiro episódio não vai ter antibiótico para esse paciente. Então isso é uma realidade que a gente vê com muita frequência. No nosso centro aqui, assim, é uma coisa que a gente consegue segurar bastante, a gente tem pouco KPC, mas se a gente perder a mão e perder esse controle, daqui a pouco não tem como tratar e as pessoas vão ter um tratamento mais moderno, vão fazer carticel e vão morrer de KPC, não vai adiantar nada. Nossa, você falou uma coisa muito interessante, porque quando muitos pacientes vão começar o ciclo da leucemia deles com uma indução e depois vão para o transplante. E tem muita literatura mostrando que se o cara vai colonizado para o transplante, a mortalidade dele é maior. Só dele ir colonizado por um patógeno multi-R, ele tem uma mortalidade maior. Então, você evitar essa colonização por um germe multiresistente, que é controle de infecção, claro, e stewardship juntos, né? Você está evitando mortes, está melhorando a sobrevida. Quer dizer, você está diminuindo a mortalidade desse cara no longo prazo. E esse cara tem um ciclo grande de tratamentos, foi o que o Judeu falou. Então, stewardship é muito importante e em neutropenia febril é muito importante mesmo. Nessa aqui está bem claro que nessa situação o cara vai ter uma evolução pior se ele entrar colonizado para transplantar. Nós vamos deixar de tratar esse cara bem? Não, mas ele já tem um risco muito maior do cara que entra sem estar colonizado. E o carbapenêmico é o grande vilão aí, em geral, para seleção de multiresistência. A gente sabe, porque depois do carbapenêmico, você seleciona 50 coisas diferentes, aí você complica toda a terapia empírica, enfim, é muito mais difícil. Então, se você puder poupar carbapenêmicos, é sempre bom. A gente tem algumas ferramentas para poupar carbapenêmicos, uma delas é usar aminoglicosídeo. Então, a gente estava discutindo que o aminoglicosídeo antes era usado muito em terapia empírica para cobrir pseudomonas. Hoje a gente usa muito para falar assim, cara, ao invés de usar carbapenêmico, faça uma combinação em que o teu aminoglicosídeo serve para cobrir SBL. Pelo menos por aquelas 48 horas que são essenciais. Não veio SBL, tá tudo bem, o paciente tá indo bem, tira o aminoglicosídeo e você poupou o carbapenêmico. Tem estudos mostrando essa experiência prática de quando você implementa uma estratégia de que se o paciente é colonizado, mesmo colonizado para SBL, você entra com pipetazo mais aminoglicosídeo, pipetazo mais amica nesse estudo, versus ou entrar com mero, você consegue ter a mesma mortalidade, a mesma sobrevida, nenhuma diferença importante, você diminui muito o uso do carbapenêmico. O que é muito legal para o seu serviço. Quanto menos carbapenêmico você está usando, melhor. E é uma coisa que a gente faz muito, é tentar não usar o carbapenêmico. Mas eu diria pra você que talvez uma das coisas mais importantes para não usar o carbapenêmico é vai com calma, que é o que o Jordão estava falando. Os pacientes demoram mesmo para parar a febre. Às vezes tem mucosite tão intensa e tem estudos que sugerem que a própria mucosite é uma grande causador de febre. Só o do cara tem uma mega mucosite, ele vai ter febre por causa disso. E não tem antibiótico que tire febre não infecciosa, né? E a gente tem um monte de casos de febre não infecciosa. Então esse é um dos
dos detalhes bem importantes. Acho que o outro, falando um pouco da duração da terapia, né? Então, tem algumas situações. A gente falou que se o paciente tem febre de origem determinada ou uma neutropenia febril sem foco, a literatura cada vez mais sugere que 72 horas a febril, você pode tirar o antibiótico mesmo no cara persistindo neutropênico. Esse é um dos maiores... A gente faz isso diuturnamente, nós não temos problemas. E aí, lembrando que o cara de febre persistente que a gente estava falando, ele assusta quando ele está sem antibiótico. O cara que está com febre persistente, mas está com antibiótico adequado, dá para você ir levando. Vai levando esse cara. Aí ele ficou 72 horas a febril e não tem nenhum foco, você suspende o antibiótico. Nas infecções de corrente sanguínea, cada vez mais a literatura está sugerindo que você pode encurtar o tempo. O tempo clássico para tratar uma enterobactéria, para tratar um aureus, para tratar uma pseudomonas é assim, 10 a 14 dias. Mas cada vez mais a literatura está surgindo falando o seguinte, se esse cara está recuperando, então ele recupera da neutropenia, dá para você encurtar bastante esse tempo. Isso é muito bacana. E com as infecções que têm o foco clinicamente documentado, você trata até a melhora. É aquela velha história que a gente faz no dia a dia. O tratamento é pelo foco e conforme a melhora clínica, que pode ser demorada nesses pacientes. Esse é um paciente que às vezes demora mais mesmo para melhorar. Principalmente infecção de pele e partes moles é uma coisa que atrasa. Então, sem foco, a gente considera 72 horas da febril, dá para suspender, e aí isso é uma das coisas mais interessantes, dá para suspender o antibiótico com um paciente com 10 leucócitos. E isso é uma coisa, é um aprendizado longo, a gente aprendeu isso depois de muita luta, né? Depois de pôr muita mão no paciente, mas dá para ver que os pacientes neutropênicos, eles ficam muito bem, mesmo sem antibiótico, tá? Então, acho que essa talvez seja mais... É seguro fazer isso, tá? Não é doideira. E é uma coisa que está desatualizado nos guidelines. Antigamente, a recomendação era você esperar o paciente recuperar da neutropenia. Gente, tem paciente que fica 3 meses neutropênico. Você vai ficar 3 meses dando meropenem para o paciente. Então, assim, graças a Deus que temos evidências novas aí demonstrando que é seguro. Ficou a febril, não tem foco, suspende o antibiótico. Exatamente. Então, tem gente que até suspende antes da gente. Até tá saindo literatura até de suspender antes, né? De tanto que esses pacientes respondem a bem, assim, aos antibióticos adequados, né? Foi isso, galera. Acho que foi Não, assim, na verdade, tem muita coisa. Eu acho que a gente pode gravar um outro episódio para falar também sobre algumas coisas que ficaram pendentes. Mas, assim, tem sobre o uso do granuloquine, é uma coisa interessante. Qual que é o impacto do granuloquine? Se dá para tratar paciente ambulatorial, a gente falar um pouco do MASC score, do CISNE. Vamos falar um pouco mais dessas neutropenias de baixo risco. Depois a gente... de baixo risco. Mas o João vai mandar no nosso grupo, você também vai discutir no nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente vai discutir esse restante de coisa. A gente fala um pouco de MASC, fala um pouco de granuloquine, fala um pouco dessas situações de, meu paciente tá muito bem, a neutropenia febril dele é curta, vou dar alta para ele com antibiótico oral. Isso é possível? A gente vai falar sobre isso. Eu acho que a gente pode fazer um post no Instagram, né? Bora. Um post falando sobre qual paciente candidato a tratamento ambulatorial de neutropenia febril. Né? A gente focou mais no intra-hospitalar e a gente vai gravar outros episódios, né? É um mundo amplo que a gente ama falar a gente não consegue desbotar. Nós não falamos de fungo, não falamos de vírus, não falamos de febre infecciosa, Exato. Então tem um monte de coisa. Diagnósticos diferenciais, enfim. Vamos falar e a gente vai complementando aí o conhecimento no Instagram. Obrigado aí, o Inspector. Valeu, pessoal.